para falar de técnico, a gente vai falar de outro técnico, mas um técnico que é muito bom, mas que tem um lado que é inegável, né, velho? É o técnico que mais tem cartão desde que chegou no Brasil. Se você pensou Abel Ferreira, você pensou certo. Imagino que você nem pensou o segundo, né? A verdade é que quando fala um técnico cartão, não é que a primeira opção é o Abel, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, eu não lembro de mais nenhum outro. Se eu tivesse que chutar o segundo que mais tomou, eu ia ter uma enorme dificuldade, porque o Abel tem os números aí do primeiro, segundo e terceiro colocado tranquilamente. Palmeiras e Curitiba no Allianz Parque, Abel no banco de reservas, porque ele foi expulso na Copa do Brasil, então vai ser suspenso pela Copa do Brasil, certo? É isso, já que eu tô, só para confirmar aqui se eu tô certo ou errado, mas tá aí os dados do Abel Ferreira. De 215 jogos, ele tomou 50 cartões em 215 jogos. Se a gente fizer uma conta ali aproximada, se fosse 200 jogos, era um quarto dos jogos ele tomou cartão, sendo que tomou 8 vermelhos. E assim, digo mais, cara, esses 42 amarelos, muitos poderiam ter sido vermelhos, velho, porque o Abel, ele reclama tanto e é tão expulso que até o juiz às vezes não quer expulsar, porque senão é mais uma vez que o Abel é expulso, então dá o amarelo ali. Eu sinceramente, a minha impressão é que o Abel aqui, poderia ter mais. Olha ali os cartõezinhos do nosso Belotinho. Mostra aí Trouxe pra aqui os galera. cartões para mostrar. O Abel já conhece muito bem esses cartões e é uma coisa impressionante, cara. Assim, é assustador esses números do Abel. Quando eu vi essa estatística, eu fiquei de fato assustado, né? Porque a gente não está acostumado a ver um treinador. Antigamente a gente lembra até que os treinadores não recebiam cartão amarelo, eles eram só expulsos, né? Recebiam um alerta, depois eles eram expulsos de campo, depois passou até essa suspensão por cartões. Então você olha aqui, esses 42 cartões, eles também resultaram em expulsão. A gente tem visto muito o João Martins, né, comandar o time também, porque tá sempre lá o Abel fora do banco de reservas. Tem aquele momento que o torcedor já fica, e eu entendo, né, que acha que é um pouco de pressão, que acha que é um pouco de que assim pegaram no pé do cara, né? Já entrou, mas bom, é difícil até destacar. Eu acho que o cara, quando se pegaram aquela birra dele, ele tem que tomar um cuidado um pouquinho maior, pelo menos por um tempinho, né? Para depois esquecerem e ele voltar para uma vida normal. Aí no final de semana, no meio de semana, aliás, foi expulso porque chamou o árbitro de filho, não sei o que, né? O FD. E acaba dando motivo. Então, se ele não tivesse falado nada, eu sei que na hora do jogo você fica quente, você fala, e acho que não é o único técnico que fala isso do juiz, acho que todo árbitro já ouviu isso na vida dele, e todo mundo já disse isso para um árbitro, mas quando você já está com aquele alvo nas costas, né, aí não demora muito, já pinta o cartãozinho lá. Cara, minha mãe sempre dizia, né? Quem tem fama deita na cama. A gente vê isso não só para o Abel, mas a gente vê para muitos jogadores. Felipe Melo mesmo, a gente vê que às vezes tem momentos que às vezes não era o Felipe Melo ser expulso e ele acaba sendo expulso. Então, assim, não é uma coisa exclusiva do Abel, não é perseguição, é uma coisa que ele acabou se colocando nessa posição, né? Não foi a imprensa, não foi a mídia que colocou ele nessa posição, foi ele que colocou. Quem tomou os cartões foi ele. Cartões que a gente viu aí, estatística muito alta. E tem gente que acha que ele faz isso até como estratégia, como é o caso do Camilo aqui no nosso chat. Falou: estratégia do Abel reclamar da arbitragem antes do jogo para ser favorecido. Eu acho até que tem outras estratégias, né? A gente vê o Mourinho brigando muito com a imprensa, e a gente sabe que o Abel se inspira muito no Mourinho, e às vezes o jogo que o Mourinho tá colocando, ou a tática que ele tá colocando, acaba passando despercebida. Quantas vezes a gente fala realmente do estilo de jogo do Palmeiras nas coletivas do Palmeiras? A gente acaba sempre falando do Abel, a treta com a arbitragem e a briga com não sei o quê, e no final, para falar de jogo Semana mesmo, a gente passada fala roubou o pouco. celular, né? Semana Pegou o passada a gente celular, falou pô. muito isso. Ninguém comentou sobre como foi o jogo do Palmeiras, todo mundo só comentou sobre o celular, o que o Palmeiras fez em campo, qual foi a tática, o que o Palmeiras tá mandando bem, o que o Palmeiras tá mandando mal. A gente acaba não falando desses pontos do Abel, e querendo ou não, isso é bom pro Palmeiras, né? Eu não vou falar que é estratégia, porque aí eu não tô na cabeça dos caras para saber, eu tô aqui para analisar o que acontece. O que acontece é isso, né? A gente não pode negar, a gente acaba falando muito mais desse lado do Abel do que sobre o jogo do Abel, que é uma coisa muito legal de falar, é o melhor técnico de atividade no futebol brasileiro, e mesmo assim parece que é o time que a gente menos fala de tática e de time, de como o time joga nas mesas esportivas aí do jornalismo no Brasil.
A gente fica muito falando de fato de arbitragem. Aliás, para falar de arbitragem aqui, estatística, aqui o Cuiabá é o time com mais cartões no Campeonato Brasileiro, 26 cartões amarelos, 2 cartões vermelhos. O Flamengo e o Internacional dividem essa lanterna no ranking de cartões. O Internacional levou apenas 19 amarelos, assim como a equipe do Flamengo também. O Fortaleza tem 17 amarelos, mas levou um cartão vermelho. Então, nessa, a gente fica fazendo mais ou menos que nem Olimpíada, né? Medalha de ouro vale mais, tem essa situação do peso também. O Fortaleza já teve um expulso, enquanto as equipes do Internacional e do Flamengo deram. É sempre relevante ficar olhando essa sensação. Eu sei que o torcedor vai falar assim: é claro que não deram cartão amarelo para o Flamengo, né? É muito mais fácil dar cartão amarelo para o Cuiabá do que para o jogador do Flamengo. O torcedor tem essa história, mas a gente olha os lances, em muitos casos são merecidos, assim como muitos cartões do Abel, a gente pode questionar uma questão ou outra, mas que a gente olha, tem até a mensagem aqui do Henrique Beira falando assim: ó, o Palmeiras fez papelão com aquela nota, né, ao meu ver, falando da questão do Abel, deu motivo. Como você disse, fez a fama, deita na cama e infelizmente tem sido isso o lado do Abel Ferreira.